Tarde, pessoal. Agradeço à Abraves Paraná, ao Mercado Brasilis pelo espaço e aos participantes por reservarem um tempo do dia de hoje para estarem aqui. Muito obrigada. Como o bate-papo ele norteia o uso consciente de antimicrobianos, eu iria apresentar então alguns dados de campo de um case que é bem interessante, que ele sugere que as janelas de antimicrobianos sem antimicrobianos durante a fase de creche e engorda dos leitões, nos revelaram aí um melhor índice zootécnico que diz respeito à mortalidade, a ganho de peso e também menores perdas sanitárias durante essas fases e no frigorífico. Além disso, é impossível desvincular a qualidade sanitária desses leitões produzidos com o estado sanitário das futuras matrizes. As leitoas, elas exercem um papel muito importante no equilíbrio sanitário da granja. Ou seja, se leitoas doentes ou portadoras de patógenos, ou mesmo leitoas livres, elas são introduzidas na tua propriedade e elas não são aclimatadas da forma adequada, ela pode produzir subgrupos de leitões que irão se contaminar, serão positivos para alguns patógenos, gerando aí perdas durante a fase de produção. Não tem como, então, desvincular a sanidade de terminação com a sanidade das próprias mães, tanto matrizes como de leitoas. Também não tem como eu desvincular a sanidade com a manutenção do equilíbrio imunológico da nossa granja. E quando nós falamos em imunidade de plantel, eu falo também em biosseguridade. Então, de forma prática, a biosseguridade ela é quando a minha granja possui manejos, procedimentos que diminuem a chance de uma entrada de determinada doença ou patógeno na minha propriedade. Então, como que a doença entra nas nossas granjas? Ela pode entrar de forma via ração, de forma indireta via ração, por objetos, por outros animais. Os suínos acelvajados, eles compartilham diferentes micro-organismos com os suínos, por veículos, por pessoas, por aerossóis e até mesmo pelas leitoas de reposição. Toda vez que eu tenho um evento acontecendo na minha propriedade, eu falo que é uma oportunidade nova de entrar um patógeno na granja. É como se nós deixássemos a porta das nossas casas abertas para a entrada do ladrão. Toda vez que eu esqueço a porta da minha casa aberta, eu corro o risco de ser assaltada. Eu falo que são oportunidades. Na granja é a mesma coisa. Quanto mais oportunidades eu tenho desses eventos ocorrerem, maior a chance de um patógeno entrar na minha propriedade. É por isso que a reposição de leitoas ela precisa ser repensada em questão de se fazer uma adequada aclimatação para esses animais e também de se ter um possível núcleo fechado com autorreposição, diminuindo aí os riscos de contaminação de uma propriedade. Porém, é muito claro que tanto a leitoa externa entrando na propriedade, como também a leitoa que é autorreposta, ela também precisa ser aclimatada. Por quê? Porque assim eu posso ter uma maior estabilidade imunológica do meu rebanho. E falando, então, no nosso case, o problema relatado inicialmente pelo produtor era uma queixa de 18% de aderência de carcaça no abate. Além disso, ele visualizava 7% de mortalidade na terminação, sendo as maiores causas por tosse e por morte súbita. Esses dados eles foram verificados via programa zootécnico da propriedade. Outra queixa do produtor também era alta mortalidade na creche, em que se tinha incidência de encefalite e de morte súbita. O produtor até chegava a brincar que ele já tinha mudado várias vezes a vacina e até de genética e não tinha conseguido resolver o problema da propriedade. Inicialmente, então, a situação da granja foi levantada via índice zootécnico e se observou que as fêmeas de primeiro parto, elas desmamavam 8,1 leitões, enquanto todas as outras fêmeas da propriedade desmamavam 13,5. Então, tinha uma diferença bem significativa nessa capacidade de desmame dessas fêmeas de primeiro parto, porque essas fêmeas ficavam doentes e elas tinham que ser desmamadas com um tempo curto de lactação. Se tinha também um baixo peso de desmame desses animais
e 10% de mortalidade na fase de maternidade, principalmente por refugagem e por diarreia. 15% desses leitões, eles acabavam ficando retidos na maternidade devido à alta quantidade de fêmeas de mãe de leite. Nessa propriedade não se tinha o conceito de todos dentro, todos fora, exatamente porque muitos desses leitões, eles tinham baixo peso e o produtor ele acreditava que esses animais não tinham capacidade de serem desmamados, eles acabavam ficando para trás do lote. E, além disso, os leitões que eram desmamados, eles acabavam recebendo aí medicação 100% durante a fase de creche. Além dessa medicação exagerada na fase de creche, nós tínhamos também 80% de uso de antimicrobiano na fase de engorda, sendo somente retirado o antimicrobiano lá na fase de período de carência pré-abate. O que me chamou a atenção era que 25% das leitoas, elas ficavam em anestro nessa produção, e talvez esse número era até maior, porque algumas fêmeas ficavam doentes e elas eram descartadas, e me relataram na propriedade que essas perdas por mortalidade, elas não entravam no lote de leitoa, então possivelmente menos fêmeas eram cobertas ainda à primeira cobertura. E se observava alta quantidade de descargas vulvares em fêmeas, tanto na lactação quanto na gestação, incluindo aí fêmeas de primeira cobertura. Por isso, o produtor usava há 3 anos aí a lactação medicada 100%. Ele não lembrava quando é que ele chegou a utilizar a lactação sem medicação, e pulsos esporádicos de medicação na fase de gestação devido à queixa de corrimento e alguns casos de tosse. O relato de índice zootécnico da propriedade, ele nos mostra que houve pioras desses índices devido logo após o aumento de plantel em 30%. Então, esses desajustes, eles eram observados de índices zootécnicos após esse aumento de plantel. E vendo esta realidade da granja associada com os problemas relatados do produtor, eu não deixava de pensar em que esse rebanho estava em desequilíbrio imunológico e que as leitoas, elas teriam um papel fundamental para que essa granja pudesse voltar a ter sanidade e o produtor também sanidade e retorno financeiro. Então, como estava a granja? As leitoas na chegada, tanto de externamente quanto de auto-reposição, elas iam para o galpão de reposição e já na chegada elas recebiam um injetável um antimicrobiano com ação sobre Mycoplasma pneumoniae. Além disso, por 28 a 40 dias, elas recebiam também medicação com ação sobre Mycoplasma pneumoniae via ração. E mesmo assim ainda o produtor relatava que tinha perdas de animais por tosse durante esse período. Bom, após esse período de aclimatação que era realizado na propriedade, as fêmeas seguiam para a cobertura. E somente 75% dessas fêmeas, dessas leitoas, tinham taxa de aproveitamento para a cobertura. E após a cobertura, essas fêmeas, na fase de gestação, recebiam pulsos de medicamento, tanto as leitoas recém-cobertas, como também as fêmeas da granja, recebiam pulsos de medicamentos para controle de problemas relacionados à tosse. Ao parto, essas fêmeas, elas também recebiam 100% de ração medicada, devido à qualidade sanitária dessas fêmeas, por corrimento e também por quadros respiratórios, sendo que as leitoas nesse momento, as primíparas nesse momento, elas apresentavam aí uma taxa de desmamado de 8,1 leitões em média no ano de 2018, e as outras fêmeas 13,5 desmamados, porque essas fêmeas ficavam doentes na primeira lactação e elas precisavam ser retiradas do setor. Os leitões desmamados nesse período, eles iam para a fase de creche, sendo que nós tínhamos aí uma taxa de retenção de alguns leitões ainda na fase de maternidade, devido à baixa qualidade desse animal, de baixo peso. E
esses animais que eram introduzidos na creche, nós tínhamos aí 5% de mortalidade, principalmente por quadros de encefalite, mostrando um desafio imunológico muito grande para esses animais nesse momento. Então, a granja recebia medicamento na fase de creche durante todo o período com ração medicada. Os leitões que iam para a fase de engorda também tinham maior parte dessa fase com ração medicada, e se tinha aí cerca de 7% de mortalidade nesta fase, principalmente por pneumonia e morte súbita. E a queixa do produtor, então, era que ele tinha perdas por desvio de carcaça no frigorífico, que chegava a 18%. Então, quando nós tivemos os primeiros passos, a ideia era apagar o fogo da produção, e foram realizados, então, a princípio, na terminação, uma monitoria de abate para avaliar quais os patógenos que estavam ocasionando essa aderência pulmonar no abate, gerando perdas, além dos quadros de tosse e de morte súbita. Então, foi feita coleta de material na granja, nos animais, a necrópsia com essa coleta, a identificação dos agentes causadores, dos quadros clínicos observados, e depois de ser realizado aí o bacteriológico com histopatológico e antibiograma, foi realizado aí um reposicionamento de medicamentos de acordo com o antibiograma fornecido pelo laboratório. O mesmo procedimento foi realizado na creche com necrópsia e coleta de material, a identificação dos agentes que ocasionaram a doença na fase de creche, e também o reposicionamento de medicamentos conforme um antibiograma. Além disso, nós optamos por realizar já uma janela de medicamento na fase de creche. Foi uma briga danada na granja para conseguir fazer isso daí, até porque vocês vão ver nos gráficos, nos índices mais adiante, que houve um aumento de mortalidade logo após que nós fizemos essa janela com esse ajuste, mas isso não durou, foram duas saídas de lote. Depois a granja já começou a se estabilizar, e é bonito mais ainda de ver que a autorreposição da granja que estava presente nessa janela de medicamento de creche, passando pelo processo de aclimatação depois, posteriormente, elas tiveram uns resultados de reprodutivos muito, muito maiores e bem positivos para a produção. Além disso, na creche, nós fizemos uma melhora nos manejos de ambiente. Não adianta, a fêmea está aclimatada, a granja sanitariamente está bem, se nós não fizermos um planejamento, um investimento na ambiência, na nutrição dos animais, eles não vão conseguir expressar o potencial genético pelo qual você adquiriu o material genético. Então, em relação à ambiência, o que nós fizemos de melhoria? Primeiramente, nós desmamamos todos os leitões, a gente não deixava mais leitão na maternidade, né? Então, o lote seguia o lote, né? Então, lotes desmamados iam para a creche e eram desmamados todos dentro, todos fora. Esses leitões, não se tinha a mistura desses leitões, a baia, são baias pequenas, então nós conseguimos fazer com que duas, máximo 3 leitegadas ficassem juntas, diminuindo aí a disputa, a hierarquia pós-desmame, e também foi feito uma melhoria na questão do incentivo alimentar nesses animais pós-desmame, quanto à procura de ração e oferta de ração e de água. Então, a ideia era melhorar o arranque dos animais no desmame, visto que é um momento muito crítico para esse animal, e é um momento essencial para se estabilizar a sanidade da creche, né? Um animal que desmama bem e você oferta condições ambientais satisfatórias para esse leitão, ele consegue deslanchar aí, imunologicamente falando. Além disso, nas matrizes, como primeiros passos, nós fizemos um trabalho de identificação
do agente causador das descargas vulvares. Era assustador, porque utilizavam um antibiótico e aumentava a dose daquele antibiótico, depois trocava o antibiótico, mas nunca já se tinha coletado a amostra para saber realmente qual micro-organismo que era causador daquela descarga vulvar e qual antibiótico funcionava para aquele micro-organismo que era causador. Então, nós fizemos um trabalho com a parte de passagem de espéculo vaginal e retirada de conteúdo uterino com utilização por meio de suave. Foi realizado cultura desse material e antibiograma. Então, nós optamos por fazer injetável nos animais que estavam doentes, de acordo com o antibiograma, com o laudo do laboratório. Foi um quebra de paradigma aqui nesse setor, como já relatado e até por outros profissionais. E uma mudança também que foi realizada nos leitões lactentes é que eles não recebiam mais um injetável, um antimicrobiano injetável, e sim como preventivo, né? E sim, nós optamos por produtos alternativos aqui, como probiótico. Além disso, a aclimatação das leitoas, que foi a grande sacada, porque se a gente não cuida bem das futuras fêmeas, não tem como eu esperar a qualidade sanitária dos leitões, filhos dela, lá no abate, né? As leitoas, elas participam numa porcentagem muito grande da granja, então, pensando em leitoas ativas, então essas fêmeas, elas têm um peso sanitário muito importante no cevado produzido. O primeiro passo foi retirar o antibiótico na aclimatação desses animais. As fêmeas, elas eram alojadas com sem antibióticos injetáveis e sem antibióticos via ração. Além disso, essas fêmeas, elas eram alojadas em baias próximas ao lote anterior que estava presente na granja. Então, as fêmeas chegavam, elas iam para uma baia ao lado de fêmeas que já estavam na propriedade. Essas fêmeas aqui é uma granja positiva para Mycoplasma pneumoniae. Eu não sei dizer para vocês se as fêmeas que chegavam, as fêmeas de fora, externa, vinham de uma granja positiva ou de uma granja negativa para Mycoplasma pneumoniae. Porém, o que eu queria fazer com elas é que elas se adaptassem à microbiota da propriedade. Eu aclimatando bem essa fêmea, apesar dela ser positiva, ela poderia ser positiva por outra variante. Então, é importante com que eu aclimate bem este animal para que ela não esteja excretando micoplasma no parto, consequentemente infectando de forma vertical os leitões, e essas subpopulações de leitões positivos vão infectar de forma horizontal outros leitões em fases subsequentes. Então, o ponto-chave para a aclimatação da leitoa é essa mudança de retirada de antibiótico com ação sobre micoplasma. Então, essas fêmeas, elas chegavam, elas não recebiam medicamento via ração. Esse medicamento via ração, ele não tinha... durante os primeiros 21 dias, não se medicava com um antimicrobiano que tivesse ação sobre Mycoplasma pneumoniae, nem injetável, nem via premix. E no segundo e terceiro dia de chegada, se fazia a vacinação para micoplasma e para circovírus nessas fêmeas. As fêmeas da autorreposição também tinham esse processo, tá? Elas também recebiam vacinação 2 a 3 dias de chegada no galpão de reposição. Se alguma fêmea tivesse algum quadro de tosse, era feito um injetável, tá? Então, de forma pontual, individual, com antibiótico sem ação sobre Mycoplasma pneumoniae. Se esperava aí essa aclimatação desses animais. Bom, então, aqui são os resultados da granja, né, que são fornecidos pelo programa de gerenciamento. Nós observamos aqui no gráfico 1 que são leitões em cio aptas à cobertura. Em janeiro de 2019, começa a realizar
a aclimatação dessas leitoas com protocolos de exposição controlada e sem o uso de antibióticos. E os resultados, eles foram já satisfatórios nesse lote que recebeu esse protocolo, que seria cerca de 70 dias após ao início desse processo de aclimatação. Esses lotes aclimatados, então, eles apresentaram aqui, no mínimo, já 90% de leitoas aptas à cobertura. E lotes de leitoas que são a partir de abril, então, de 2019, e passaram por esse processo de aclimatação, sem esse uso de antibiótico, com ação sobre o Mycoplasma pneumoniae, eles tiveram aí taxas de parto sempre acima, taxa de cobertura acima, aptas à cobertura, então sem anestro, né, acima de 90%. E o problema, então, não era genética, né, e nem o problema não era vacina, né, então, às vezes, a forma como se conduzia aí esse processo de aclimatação nesses animais. Além disso, essas leitoas, elas foram, então, alojadas no mesmo barracão, né, em baias laterais, como comentado, ao último lote introduzido. E isso aí vai permitir uma exposição controlada dessas leitoas ao micoplasma. Então, passando para outros dados reprodutivos, que seria a taxa de parto dessas matrizes, é interessante nós pensarmos aqui que os lotes de leitoas cobertas em abril de 2019, elas passaram do processo de aclimatação e controlada, elas pariram aqui em julho. Então, aquele lote que se iniciou o trabalho, eles foram parir aqui. Então, se nós observarmos, a partir de julho, observa-se uma taxa de parto acima de 90% das fêmeas de primeiro parto, e as quais passaram, então, por esse processo de aclimatação sem uso de antibiótico, com ação sobre Mycoplasma pneumoniae. O que se observa também é um aumento na taxa de parto das fêmeas de segundo parto em janeiro de 2020. Este lote aqui é o lote composto pelas fêmeas que foram aclimatadas em janeiro, que foram aclimatadas. Esse lote de fêmeas que pariram de segundo parto em janeiro de 2020 foram fêmeas que sofreram processo de aclimatação sem antibiótico lá no início do processo. Então, de forma mais clara, leitoas aclimatadas de forma controlada, expostas ao Mycoplasma pneumoniae, elas apresentaram, então, maior taxa de parto nos 2 partos subsequentes, comparado ao histórico da propriedade. Então, taxa de parto de matrizes, elas foram aclimatadas, cobertura e primeiro parto, mostrando aqui, evidenciando as fêmeas de primeiro parto, então, mostrando aqui 92% e acima de 90%. E também evidenciando aí as fêmeas no segundo parto, né, com a tendência aí de aumentar essa taxa de parto de forma satisfatória, bem diferente do histórico da propriedade, né, que eram taxas bem baixas de parto nessas fêmeas de segundo parto. Em relação ao número de nascidos totais também, é bem interessante a questão dos números totais de fêmeas de primeiro e segundo partos. Se nós levarmos em consideração essas leitosas aclimatadas de forma controlada, elas apresentaram maior número de nascidos no primeiro e no segundo parto, no primeiro e no segundo partos, e a média de leitões nascidos totais dessas fêmeas de primeiro parto, contemplando aí os meses de julho até, vamos ver aqui, de julho até março de 2020. Então, julho a março de 2020 é onde nós tivemos todas as fêmeas
leitoas que passaram pelo processo de aclimatação controlada, exposição controlada, com micoplasma pneumoniae, sem uso de antibiótico, com ação sobre micoplasma, nós tivemos aumento de número de leitões nascidos totais, né? Então, com tendência a esse aumento. Da mesma forma, essas leitoas, quando comparado a essas leitoas que não sofreram esse processo de aclimatação, então, janeiro de 2019 até junho de 2019, leitoas que pariram nesse período e não tiveram esse processo de aclimatação de exposição controlada, elas tiveram aí 13,2 leitões nascidos totais. Então, nós tivemos uma diferença com o processo de aclimatação de leitoas sem o processo de aclimatação de leitoas, uma diferença de 1,6 leitão nascido total. Em relação ao número totais também de fêmeas de segundo parto que tiveram, que foram expostas quando leitosas ao processo de aclimatação, nós tivemos fêmeas sem esse processo, 12,8 leitões nascidos totais, em contrapartida das fêmeas de segundo parto, que quando leitoas foram aclimatadas de forma controlada ao micoplasma pneumoniae sem utilização de antimicrobianos, ela teve aí uma média de nascido total de 14,8. Isso dá uma diferença aí de 2 leitões a mais para o grupo dessas fêmeas de segundo parto que passaram por processo de aclimatação. Uma outra observação é que a autorreposição da granja, que passou por janelas sem antibióticos lá na creche, e, consequentemente, também consumiu menos antibiótico na engorda, ela apresentou maior número de nascidos totais. E esses lotes, esses animais, eles pariram aqui, em janeiro de 2020. Então, esses lotes de autorreposição, eles começaram a partir aqui em janeiro e é mais um dado para nós refletirmos. Será que a autorreposição também precisa ser aclimatada na granja? Acredito que certamente que sim. Como também os leitões, eles também precisam ser aclimatados para que se tenha uma menor perda por problemas sanitários lá na engorda, né? E quais as estratégias com estes lotes de futuras matrizes, pensando em redução de antibióticos lá no período de creche que esses animais tiveram, visto que também alguns medicamentos eles possuem efeito negativo aí, que são largamente utilizados na suinocultura nacional e internacional, eles interferem no desenvolvimento imunológico dos leitões, tanto para abate, como também para desenvolvimento contra as defesas, até eles serem abatidos, mas também pensando em antibióticos que interferem nesse desenvolvimento imunológico de leitões, de futuras leitoas da granja, e eles estão sendo largamente utilizados nas nossas produções. Então, é mais um dado para a gente conseguir, para a gente pensar, né? Em relação aos quilos de desmamados por fêmea ano, aqui nós temos um dado a monitoria, né, da granja ela começou em janeiro de 2019, então, com o início dessa monitoria e tratamento individual de escorrimentos das fêmeas, a gente teve retirada, então, de medicamento via ração, como comentado, tanto de gestação quanto, principalmente, de lactação, em que será utilizado durante todo esse processo. Observa-se aí que o primeiro lote de fêmeas que passou pelo período de gestação e de lactação sem antibióticos via ração apresentou uma melhor qualidade de leitão desmamado. Então, que foi exatamente aqui em junho de 2019. Parece pouco, né? Que estava 183, 185. Caramba, aqui estava medicando, aqui não estava medicando, e aqui deu 185, e aqui deu 185. Mas, puxa vida, se nós pensarmos a longo prazo, olha como o efeito para o quilo de leitão desmamado foi benéfico. Mais uma vez, excesso de antibiótico presente na ração de lactação de uma fêmea, você piora a aclimatação de micro-organismos, a microbiota dos leitões filhos dessas fêmeas.
consequentemente, você desequilibra a imunidade da tua produção. Além disso, excesso de antimicrobiano nas matrizes, utilização sem consciência, vamos dizer, nesses animais, você faz com que se ocorra desestabilize esse rebanho, e esses animais eles tendem a ficar mais doentes. Animal doente não come, animal que não come não produz leite. Então, essa retirada, ela foi o primeiro lote foi em junho de 2019, né, de leitões, e se teve uma melhora aí bem expressiva nos meses, nos lotes subsequentes. É bonito de ver isso, né? Então, o que se observa é o aumento deste índice, então, com o passar desses meses, e ele é o reflexo, como eu falei, pela produção de leite, de forma indireta e também pensando em um melhor quadro sanitário dessas fêmeas e também dos leitões lactentes, porque um leitão que ele não recebe injetável ao nascimento, um leitão que não recebe a ração medicada na pré-1, ele com certeza ele consegue também ter um desenvolvimento imunológico muito melhor, em detrimento aos leitões que já recebem esses antibióticos aí já ao nascimento e na fase de desenvolvimento imunológico. Esses resultados, eles mostram, então, uma maior estabilidade sanitária aí no plantel reprodutivo. Pessoal, um dado bem interessante são os dados de mortalidade na fase de creche, em que, no mês de março de 2019, quando nós começamos a iniciar a janela de 100 antimicrobianos na fase de ração, em 2 períodos, nós tivemos um aumento na mortalidade, e essa mortalidade ela fechou em 6,4. O produtor, na época, ele ficou até bem preocupado com esses resultados e chegou por um momento a pensar em remedicar toda essa fase. Porém, nós observamos que essa mortalidade aqui, ela foi alta nesses 2 meses subsequentes e, logo após, ela começa a ter uma queda até chegarmos a 1,5, onde eu considero uma mortalidade esperada normal para uma granja positiva para Mycoplasma pneumoniae. E essa queda nessa mortalidade durante esse período, ela se mostra realmente pela melhora no sistema imunológico desses animais. E quando a gente tem aqui, em agosto de 2019, onde nós temos a entrada principalmente dos lotes filhos de leitões que foram aclimatadas sem uso de antimicrobiano, com ação sobre Mycoplasma pneumoniae no período de creche. Então, aqui nós temos uma associação no mês de agosto de 2019 com lotes de leitões com janela de imunidade de antimicrobiano na creche, desde março, filhos de fêmeas que não receberam mais antibióticos na maternidade nem na gestação. Isso é muito importante, pensando aí na qualidade de aclimatação desses leitões. Quem aclimata esses leitões a microbiota, é a própria mãe. Então, esses animais, eles são filhos dessas fêmeas que não receberam antimicrobiano, associada aí a um melhor ganho de peso na fase de maternidade. Então, a qualidade do leitão que foi introduzido na creche durante esse período, ele é um leitão com melhor qualidade sanitária. Isso impactou diretamente na diminuição dessa mortalidade com o decorrer do tempo. Quando a gente fala em dados de creche, o que nós temos aqui de observação? Então, com a formação desses lotes de creche formados por leitões com melhor qualidade de desmame, eu digo qualidade sanitária, ganho de peso médio e lotes mais uniformes ao desmame, além também de uma menor mortalidade vista, espera-se um melhor desempenho nesta fase e em fases subsequentes. É claro que se essas práticas de manejo elas estiverem adequadas ao leitão naquele momento, né? Então, como aquecimento, espaço de baia, estímulo de alimentação, como comentado, água e rações disponíveis, e também aí uma menor mistura de animais. Hoje a baia é pequena e, como comentado, a gente acaba alojando duas leitegadas, né? Então, em todas essas melhorias que são esperadas aí,
o ganho de peso dos lotes aumentou e tende a aumentar mais ainda. E o que me chama a atenção é que em maio de 2019, então teve essa melhora de desempenho, e em agosto de 2019 nós temos aí, né, lotes com leitões com janela de creche, filhos de fêmeas sem antibióticos, GPD de maternidade de desmame acima de 200 de GPD, 200 gramas, e também lotes de leitoas aclimatadas. Então, todos esses parâmetros aqui, nós podemos considerar nos resultados obtidos a partir de agosto de 2019, mostrando aí uma tendência ao aumento do GPD desta propriedade. A mortalidade na fase de engorda, ela teve uma mesma tendência do que a mortalidade de fase de creche. Quando nós pensamos em relação a essa mortalidade, em julho de 2019, então, nós temos aqui lotes formados por animais com janela de creche e também filhos de filhas sem antibiótico. Então, nós tivemos uma primeira queda nessa mortalidade. Esse suíno doente aqui, no mês de abril, foi quando nós fizemos as mudanças de janelas de antibióticos, tanto em creche quanto a de creche foi aqui antes, né? Mas esses animais que sofreram a janela de medicamentos na fase de terminação, houve um aumento de mortalidade na fase de terminação no mês subsequente. Daí, na época, o produtor ele até ficou assustado, ele falou assim, vai me aumentar mais ainda essa taxa de mortalidade. Mas, a partir do momento que foram realizadas essas janelas, também se teve uma tendência de diminuição dessa mortalidade. E quando se junta todos os parâmetros de lotes de leitões com janelas de creche, filhos de fêmeas sem antibióticos, GPD de leitões, de GPDs favoráveis, tanto desses lotes de desmame quanto de creche, e também lotes de leitoas aclimatadas, nós começamos a ter aí uma queda na mortalidade dos animais na fase de engorda. Em relação ao ganho peso médio também, nesta fase, com a retirada de antibiótico, no mês seguinte nós tivemos uma queda, o produtor também não ficou muito feliz na época, mas continuamos com o plano de melhorar imunologicamente esses leitões, a aclimatação desses leitões também, e se teve aí uma melhora até dezembro de 2019, o início de uma melhora significativa devido aos lotes que, aqui em dezembro, foram os lotes que saíram com todos os procedimentos. Lotes de leitões com janela na fase de creche, filhos de fêmeas que não consumiram antibióticos durante o período de lactação e gestação, lotes que tiveram bons GPDs de fase de maternidade e fase de creche, e também nós temos aqui os filhos das leitoas que foram aclimatadas sem antibiótico de ação sobre Mycoplasma pneumoniae, mostrando que possivelmente nessas populações que se tinha muito menos leitoas excretando Mycoplasma pneumoniae ao parto, infectando aí os seus leitões de forma vertical, e essas subpopulações infectando de forma horizontal esses leitões aí durante o processo de creche e de recriterminação. Então, o problema que o produtor nos chamou foi exatamente aqui, devido ao desvio de carcaça no DIF. Então, o desvio de carcaça ele teve uma pequena redução já em julho de 2019, onde nós tivemos aqui lotes de leitões com janela de creche e filhos de fêmeas sem antibiótico, mostrando que esse leitão que estava terminado, ele teve uma melhor estabilidade imunológica. A resposta dele à vacinação foi muito melhor. Sugere-se isso. E em dezembro de 2019, mais uma vez aqui, tivemos menor desvio de carcaça por problemas sanitários, né? E são causas de problemas sanitários, né? O que se espelha aí uma sanidade
observada na clínica da granja, com menos animais doentes, tossindo, e também pelos próprios resultados zootécnicos do programa de gerenciamento. A evolução, então, desse quadro sanitário da granja, ela sugere para a gente claramente uma melhora nessa estabilidade imunológica do plantel e que mudanças na forma de condução dos manejos, incluindo aí um uso indiscriminado de antibióticos e esse cuidado com a aclimatação das leitoas, controla tanto de auto-reposição quanto leitoas vindas de fora, é essencial para que a gente consiga atingir uma estabilidade de plantel imunológico e uma melhor eficiência vacinal para esses leitões. Então, quando a gente fala aí a intenção, então, das decisões tomadas, neste caso, era de se ter menos leitose excretando micoplasma no parto, como comentado. O micoplasma, então, ele, e o pneumônio, ele é um agente primário da pneumonia zoótica. Ele causa uma broncopneumonia crônica, considerada crônica, e uma imunossupressão nos suínos. Ocasiona grandes perdas econômicas na suinocultura nacional e mundial também, e principalmente também quando ele está associado a outras bactérias ou vírus, né, sendo um agente considerado principal do complexo de doenças respiratórias nos suínos. E a transmissão do micoplasma, ele pode ocorrer de muitas formas, e as leitoses introduzidas na granja, ela possui um papel importante na dinâmica de infecção do micoplasma pneumoniae, visto que leitões infectados, eles podem eliminar o agente por longos períodos, mesmo não apresentando os sinais clínicos. E assim, é possível também se ter essa interação com o patógeno, do micoplasma com patógenos secundários, né, como Pasteurella e o próprio HPS, trazendo perdas ainda maiores para a granja. Dessa forma, com a exposição controlada de leitoas durante a aclimatação, leitoas externas ou da auto-reposição, se possível, ter menos fêmeas excretando ao parto e contaminando os seus animais. Então, a gente pode diminuir, assim, essas subpopulações de leitões positivos ao desmame. Esse é o objetivo da aclimatação. Esses leitões, então, positivos ao desmame, como comentado, eles vão, de forma horizontal, infectar outros animais, né? E com a aclimatação controlada eficiente, você consegue, aí, sem uso de antibiótico, né, que atue sobre micoplasma, é possível a gente melhorar a imunidade do plantel para este agente. Um trabalho bem interessante que mostra a dinâmica de infecção, de aclimatação em leitoas, em granjas, é do grupo do Luciano, em que ele estudou a dinâmica de excreção, introduzindo fêmeas negativas para o micoplasma pneumoniae em granjas positivas, em 3 granjas diferentes positivas para este agente. E ele utilizou nesse trabalho leitoas entre 138 e 161 dias de vida. E o interessante é que essas fêmeas, elas não foram vacinadas para o agente, para micoplasma pneumoniae, e também durante o período de 21 dias após a introdução, esses animais não receberam antibiótico com ação sobre micoplasma pneumoniae, nem injetável e nem via dieta. Esses animais, então, eles foram alojados e no alojamento se realizou suave de laringe para a identificação do micro-organismo. Essa identificação, ela também foi realizada no 16º dia e no 28º dia de alojamento dessas leitoas. E o que ele observou vai muito diferente do que já é relatado na literatura quanto à dinâmica do micoplasma, é que o grupo de granja A, ele expôs essas leitoas aos grupos de infecção, que a gente fala que são CIDRs. A granja A, ela recebeu as 40 leitoas alojadas, e essas 40 leitoas alojadas, elas eram expostas, ficavam próximas a outras 40 leitoas da própria granja, só que essas 40 leitoas da própria granja, apenas 29 estavam excretando no momento do alojamento o micoplasma. Já na granja B, foram introduzidas 39 leitoas livres de micoplasma, e essas 39 leitoas livres de micoplasma tiveram contato com
21 fêmeas próprias da granja, sendo que essas 21 fêmeas tinham somente 17 fêmeas excretando micoplasma lá no alojamento, e a granja C foram alojadas 39 leitoas livres de micoplasma, e essas leitoas elas foram acondicionadas próximas fêmeas, a 38 fêmeas da granja, sendo que somente 7 fêmeas desta própria granja que estavam excretando micoplasma no momento da introdução dessas 39 leitoas. E esse trabalho ele é bem interessante, por quê? Porque ele mostra que 100% das fêmeas com 28 dias de alojamento da granja C estavam positivas, foram infectadas pelo micoplasma pneumoniae, mostrando que foram necessárias apenas 7 fêmeas positivas para infectar 39 fêmeas positivas. Isso é interessante devido à literatura ela mostrar, fora do Brasil, que é necessário uma fêmea positiva para outra fêmea negativa, para que essa fêmea leitoa negativa se infecte com o micoplasma durante um período aí de 30 dias. E no trabalho brasileiro mostrou que esse número ele é muito menor e que a infecção dessas leitoas foi muito rápido, muito rápida. Apenas em 28 dias nós tivemos aí 100% do plantel infectado. É bem diferente dos trabalhos internacionais. Um outro trabalho bem interessante que também mostra essa dinâmica de infecção e é realizada pelo mesmo grupo, em que leitoas negativas introduzidas em granja positiva, com 150 dias de idade, essas leitoas, elas foram introduzidas em baias coletivas e não teve um contato direto com os animais da granja. Então, as leitoas que eram introduzidas, elas estavam de um lado deste galpão e as leitoas, os outros lotes positivos da propriedade, leitoas próprias da propriedade, estavam do outro lado do galpão. Então, não tinha um contato direto entre esses animais, apenas por aerossóis. Essas fêmeas, neste trabalho, elas receberam vacina para micoplasma no segundo dia de alojamento e também não teve utilização de antibiótico nos primeiros 15 dias pós-alojamento que tivessem ação sobre micoplasma pneumoniae, tanto injetável quanto via premix. Se coletou também suaves de laringe desses animais alojados, dos 165 dias de vida até o pré-parto, para se verificar qual era a quantidade desses animais que estavam excretando esse agente. E o interessante é que, quando nós chegamos em torno aí de 270 dias de vida e até 330 dias de vida próximo ao parto, nós temos aí quase 100% das fêmeas não excretando o agente. Isso é muito importante, ter essa alta quantidade de fêmeas não excretando o agente próximo ao parto, é que quem infecta o leitão na fase de maternidade é a própria mãe. Então, quando se faz uma aclimatação com essas fêmeas em que se tem uma menor taxa de excreção ao parto, eu tenho menor quantidade de subpopulações positivas, de leitões positivos na maternidade, consequentemente, quando houver essa mistura de lotes na creche e outras fases, eu vou ter aí uma menor disseminação aí de forma horizontal do micoplasma pneumoniae. Esse 6,25% de fêmeas excretando, ele vai abaixo do que é encontrado na literatura, de fêmeas que foram introduzidas em propriedades e que não sofreram um processo de aclimatação. O que mostra também, no trabalho deste grupo, é que todas as fêmeas se infectaram com micoplasma, mesmo não tendo o contato direto da leitoa dos animais da granja com as fêmeas introduzidas, mostrando que o micoplasma ele consegue aí se disseminar de forma rápida, de forma indireta, via aerossóis, por exemplo. Um dado não publicado, mas cedido gentilmente pelo Luciano Brandalize, que também tem relação com este trabalho, é a quantidade, o número de nascidos totais e vivos das fêmeas, das leitoas que estavam excretando e das leitoas que não excretaram o micoplasma ao parto. E é muito interessante, porque aqueles 7% de fêmeas, 6,25%
de fêmeas que estavam excretando micoplasma no parto apresentaram aí 15,61 nascidos totais e 13,95. Em contrapartida, as leitoas que não estavam excretando micoplasma pneumoniae ao parto, elas apresentaram 16,3 nascidos totais, então uma diferença aí de 0,6 leitão, e também 14,9 leitões nascidos vivos. É uma diferença aí de 14,9 para 13,95, quase um leitão de diferença entre as fêmeas que não estavam excretando micoplasma ao parto das fêmeas leitoas que estavam excretando micoplasma ao parto. Esse trabalho, então, ele mostra uma melhora de resultados reprodutivos em fêmeas quando se tem uma aclimatação aí adequada na introdução dessas fêmeas para o agente Mycoplasma pneumoniae. Um outro trabalho bem interessante, não é realidade brasileira, é sobre quais as outras possibilidades que nós temos para expor os nossos suínos, as nossas leitoas à aclimatação. Então, tem alguns grupos internacionais aí estudando essas outras alternativas, em que tem uso de atomizador intratraqueal e até mesmo o nebulizador, expondo as leitoas no momento de aclimatação. E esta realidade não é realidade brasileira, são grupos de pesquisa somente, em que se mostra que essas avaliações de aclimatação, os animais, nos 3 procedimentos, eles se infectam, geram uma infecção para esses animais, com excreção diagnosticada aí por PCR e também com sorologia, com produção de anticorpos aí contra a micoplasma pneumoniae de forma efetiva nos 3 procedimentos, né? Quando a gente fala em atomizador e intratraqueal, aí, então intranasal por atomizador e intratraqueal, necessita de pessoas especializadas para se realizar esses processos, e no caso do nebulizador aqui, não se necessita de um procedimento especializado, né? Uma mão de obra especializada para que ele ocorra. O que os estudos mostram com esses 3 métodos é que todas as vias foram capazes de gerar essa infecção, então, né, de aclimatar esses animais, e que a intratraqueal, ela é mais precoce, né? Com 7 dias apenas, o animal já consegue excretar a bactéria no ambiente, né? Por meio de avaliação via diagnóstico. E também, contudo, ela é mais invasiva, porque você precisa cachimbar o animal e para fazer o procedimento. Como relatado, essa não é realidade brasileira, somente a título de outras alternativas de pesquisa de se aclimatação de leitoas. Sabe? Como considerações de aclimatação, é importante nós pensarmos em redução de antibióticos, porque ele está ligado à aclimatação. Não só redução, não uso de antibióticos com ação para micoplasma pneumoniae no processo de aclimatação de leitoas quando ela chega na tua granja, mas também numa redução de antibióticos no contexto da granja, visto que há indícios de que a própria leitoa de autorreposição, ela precisa de passar por janelas sem antibióticos para que ela tenha uma melhor estabilidade imunológica. A aclimatação ela precisa ser, então, com exposição controlada. O que é isso? Né? É contato com lotes anteriores da granja inseridos na reposição e que se tenha aí o não uso de antibióticos sob ação sobre micoplasma. Para quê isso aqui? Para a gente ter uma menor quantidade de fêmeas excretando ao parto e, consequentemente, menor quantidade de subpopulações positivas para micoplasma pneumoniae ou desmame. Então, aclimatar a reposição externa e a autorreposição. A autorreposição ela é importante, né? Ela é a futura matriz da tua propriedade. Então, a leitoa é a menina dos olhos da granja e ela precisa ser aclimatada e olhada com mais cuidado e carinho por todos nós. E abro uma pergunta, né? Será que a melhor ideia não é trabalhar com rebanhos fechados, onde não se tem essa introdução de fêmeas, né? Apesar de que essas fêmeas também precisam ser aclimatadas no nosso sistema de produção. Mas um ponto-chave que é muito importante, se você recebe leitoa, o que a gente sempre tem que ter em mente é a qualidade sanitária da granja de origem.
né? Se a leitoa ela é um pacote, não é só micoplasma, né? Ela é um pacote. Inclusive, Mycoplasma pneumoniae, ele é um micro-organismo considerado indicador de sanidade sanitária de uma produção de suínos. Por quê? Porque uma granja livre de micoplasma, ela precisa ter uma biosseguridade tão fantástica para que esse agente ela não entre ali. E se essa biosseguridade ela é muito boa, né, você consegue mitigar riscos de contaminação, vamos dizer, diminuir esses riscos de contaminação para micoplasma, certamente essa propriedade livre de micoplasma, ela também vai ser controlada para outros agentes secundários. Consequentemente, você tem aí uma melhor imunidade de plantel da tua granja. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e pela disponibilidade de espaço. Mas o assunto estava muito legal, acho que é um assunto extremamente importante, que a gente tem muito que discutir. Então, eu já tô louca que saia a gravação dessa apresentação aqui para a gente compartilhar com várias pessoas que precisam ouvir essas palavras que tu falou e que talvez não estejam aqui, né? Então, assim, eu acho que o excesso de medicações hoje na produção, ela infelizmente é uma realidade, né? E a gente até trocou uma ideia semana passada sobre isso e conversamos um pouquinho, né? Que às vezes quando a gente fala em não uso de antibiótico, parece que a gente quer exterminar o uso, né? Mas eu até comentei, disse, eu considero o antibiótico como uma ferramenta de bem-estar animal, né? Então não é que a gente vá zerar o uso dele, mas a gente precisa rever algumas utilizações, né? E eu já passei muito por essa questão de chegar para o produtor e dizer, olha, vamos parar com a medicação no leitão ao nascimento, e o cara ficava doido, assim, era uma coisa que ele não tinha medo, né? Não sabia nem por que usava mais. Então, e hoje já tem várias linhas de pesquisa trabalhando, principalmente essa relação de saúde intestinal, microbiota com os meus cachorros, com a relação com o micoplasma, né? Então, o pessoal começou a colocar aqui algumas perguntas. Eu vou te repassar, assim, nós tivemos uma pergunta do Álvaro, e ele perguntou assim, Tatiana, você tem alguma experiência com aclimatação de leitoas para micoplasma que não seja por contato direto de animais positivos com leitoas suscetíveis, ou seja, aclimatação por inoculação intratraqueal ou via aerossol? Não tenho. O que eu tenho de relacionado a essa não exposição com leitores positivas é só trabalhos científicos, né? Trabalhos, como eu relatei no final de curiosidade. Eles relatam que geralmente pressão intratraqueal e oronasal ela tem que ser realizada por pessoas capacitadas, especializadas, né? Ela é feita de forma individual, né, principalmente a intratraqueal, mas eu não tenho experiência prática com isso, que no Brasil nós utilizamos. E Literatura. Tem uma outra pergunta do Yuso, que ele pede qual o tamanho do plantel dessa unidade. É uma granja que ela está hoje com 1.500 matrizes, não é uma granja muito grande, não. Eu escolhi essa granja para relatar exatamente porque ela tem duas realidades, né? Outras granjas que a gente utiliza o mesmo protocolo, mas eu resolvi pegar os resultados zootécnicos dessa propriedade porque ela tem autorreposição e ela tem a reposição externa, né? E era exatamente o interessante foi que a gente observou que é importante também se fazer uma aclimatação dessa fêmea, de microbiota dessa fêmea que está na tua propriedade. Né? Porque a gente tem a impressão de que só tenho que aclimatar quem está de fora. Não, eu tenho que aclimatar quem é de dentro da minha granja também. Eu achei sensacional o resultado, assim, refletindo em vários números da granja, né? Eu achei muito legal, muito interessante. Quais medicamentos você considera que interferem na imunidade dos leitões na fase de creche? O Yuso perguntou também. Isso na verdade, são relatos da literatura, né? São artigos científicos que mostram claramente aí tiamulina, ceftiofur, florfenicol, doxy, que são medicamentos que interferem aí nessa imunidade de plantel na fase de creche, né? É científico, né?
Uhum. E a Karen me perguntou qual o protocolo de antimicrobianos atualmente usado na granja. Pode nos dizer? Hoje a gente utiliza mais controle respiratório na fase de creche, né? Duas medicações intercaladas, mas era diferente do ano passado. Nós sempre fazemos antibiograma para fazer o posicionamento desse antibiótico. Então, na verdade, o que tem na realidade da granja hoje não é a realidade do ano passado. E na terminação nós fazemos uma associação pensando em entérico e respiratório, né? Então, na creche, nós fazemos uma medicação pensando em quadros de encefalite, e esse quadro de encefalite, esse medicamento, ele pega também o respiratório, né? Entérico a gente não medica na fase de creche, a gente utiliza alternativos, e na terminação nós fazemos uma associação aí de medicamento pensando em entérico e respiratório, né? Mas os medicamentos, nós fazemos os rodízios de medicamentos conforme antibiograma do laboratório. A ferramenta de abate, monitoria de abate, necrópsia, coleta de material, elas são ferramentas que o veterinário ele precisa utilizar exatamente para conseguir entender qual antibiótico vai funcionar naquele momento, né? Isso aí é um dos passos para se ter uma utilização consciente dos antimicrobianos. Sim. E aí, assim, eu vou juntar, tem várias perguntas aqui sobre utilização de prebióticos, probióticos, enzimas, ácidos orgânicos, óleos essenciais. O pessoal quer saber o que se é usado, o que é usado. Eu acredito muito em alternativos, é o caminho a ser utilizado. Principalmente, eu vejo é, ele é um incentivo para a imunidade do leitão, desde o nascimento do leitão. Então, tem várias coisas que você pode utilizar para o leitão, e isso tem uma relação muito grande com a nutrição desses leitões, né? A partir do momento que você oferta rações mais digestíveis para esse leitão ao nascimento, né, na fase de adaptação de maternidade, você melhora muito mais o arcabouço enzimático dele para conseguir digerir o farelo de soja e o milho na fase de pós-desmame, né? E os aditivos, eles auxiliam muito nessa integridade intestinal, então tem minerais, tem probióticos, que utilizam também nessa microbiota intestinal, e isso, com certeza, você acaba melhorando também a imunidade, consequentemente, desse animal. São vários, são vários aditivos, né, que são utilizados, probióticos, prebióticos, os próprios Obrigado minerais. por aceitar o convite em nome de toda a Abraves, né? Nós temos vários comentários positivos ao longo da conversa, e eu gostaria de denominar alguns, começando logo no comecinho lá, o Reginaldo e o Roberto fizeram uma discussão interessante. O Leonardo comentou que você considerou muito bem o impacto das medicações na construção da microbiota dos leitões e seu desempenho. O Luciano Brandalize, obrigado, Luciano, por estar conosco, fez comentários sobre a importância de combater o micoplasma e o pneumônio. A Camila Borba parabeniza a sua apresentação, assim como a Ágata Bruneta, o próprio Reginaldo. O Paulo Freitas fala: parabéns pela abordagem, Tatiana, e obrigado pelo compartilhamento de suas experiências e informações tão relevantes. Da mesma forma, a Karen. Sim, muito, muito bons comentários, né? Muito obrigado por essa oportunidade. Ainda o Hamilton Silva também fazendo os comentários e agradecendo, parabenizando a Braves Paraná. Obrigado, Hamilton, você também é parte disto, né? Então, o pessoal continua te dando parabéns aí, Tatiana. E Leonardo Amaral, ele tá por aí como representante do nosso grupo Mercado Brasilis? Ok. Então, primeiramente, parabéns aí. Já coloquei no chat ali em paralelo. Parabéns a Bravos Paraná, parabéns para a Laura e para ti também, e a professora Tatiana, que compartilhou esse excelente material com a gente aí. O propósito que a gente tem desde o surgimento do Mercado Brasilis é trazer à tona informações, né, e compartilhar informações de sucesso que realmente impactam no nosso agronegócio. Então, a gente viu essa abordagem da Tatiana aí, trazendo informações bem contundentes, né?
Era um case que anteriormente era um case de sucesso para venda de moléculas, né? Era uma granja que consumia tinha um uso excessivo de injetáveis e medicações via ração, e com medidas, um protocolo padrão, conseguiu adaptar e construiu resultados significativos, mostrando então que a gente consegue fazer isso, né? Ela comentou também agora mais no final do uso de alguns aditivos, né? Que também auxiliam e constroem aí uma imunidade, auxiliam na construção de bons resultados. Eu acho que foi muito oportuna a apresentação e está todo mundo de parabéns aí. Obrigado pela oportunidade também de compartilhar com vocês aí. Beleza, lembrando, né, que é uma iniciativa que é uma parceria entre a Braves Paraná e o Mercado Brasilis, né? É uma parceria, acho que muito nos orgulha. O pessoal continua te dando parabéns, Tatiana. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer acerca dos dados? Não, o pessoal já está... Laura, enquanto o pessoal está fazendo os últimos comentários aí, lembrando que a Braves Paraná tem uma lista de e-mails, um grupo de distribuição, então aqueles que quiserem participar dessa lista, pode mandar uma mensagem para mim, responder o e-mail que vocês receberam, ou ainda mandar um e-mail para o e-mail da Braves Paraná, que é abravespr@gmail.com, pedindo para ingressar nesta lista de distribuição. Nós estaremos divulgando as informações através desta lista de distribuição. Vamos agradecer, então, a Tatiana, né? Mais uma vez, obrigada pela disposição e por estar aqui conosco hoje. Eu acho que essas informações, na prática, elas sempre são muito importantes quando a gente traz, assim, um embasamento do que realmente está acontecendo. Eu acredito muito na teoria aplicada na prática, né? Então, eu acho que é isso. Tom, quer fazer mais algum encerramento? Acompanhe o Insta da Braves, o Alan também. É isso aí, nós estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook também, podem acompanhar as redes sociais. E eu quero fazer um último agradecimento aí para os participantes. Nós temos gente de todo o Brasil aqui, como nós vimos no começo, mas também temos gente do Peru, do Chile, nós temos gente do México participando aqui conosco também. Muchas gracias, los que vienen de lejos. A América Central participando conosco. E se eu esqueci de alguém, se não percebi a participação de alguém de fora, também se manifesta aí. Queremos agradecer mais uma vez a todos que participaram conosco.